Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Dando continuidade às palestras do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, nós temos o privilégio de ter com a gente, pela primeira vez, Donizete Pinheiro. Donizete, ele tem vários livros e, como eu falei para ele, que usava muito terapia da paz, nos cursos que eu dava de autoajuda, que era muito fortalecedor. Então eu conheci o Donizete por esse livro, mas ele tem vários que a hora que nós vamos falar a sua biografia e iremos citá-los. E é um motivo de muito júbilo de tê-lo na nossa segunda palestra no nosso cronograma desse ano de 2021. Donizete, alegria muito grande de a gente ter tido esse contato, de hoje estarmos juntos nessa palestra, nessa live, onde você vai falar um tema tão importante. E antes de falar do tema, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do nosso centro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo, porque sem elas nós não resistiríamos, né? Nós somos meio falando muito machista, mas na verdade nós dependemos muito delas. E, em particular, eu gostaria de parabenizar a minha esposa, Vânia Prevado Tramontina, que já estamos casados há 36 anos e amo muito ela. Então, para a gente, no Dia Internacional da Mulher, ter você, Donizete, e com o tema Mulheres no Evangelho, para a gente é motivo de muito júbilo. Então, espero que esse seja o primeiro de muitos que a gente vai fazer com você e que Jesus nos ilumine nessa noite, nos fortalecendo, mantendo a serenidade, a paz, o amor, que deve sempre permear o nosso caminhar. Gostaria, então, de uma breve biografia do Donizete Pinheiro, juiz de direito aposentado, é pai de 3 filhos e avô de 2 netos. Espírita desde os 9 anos, quando sua mãe procurou um centro por conta da mediunidade de seu pai. Aos 12 anos, sua formação doutrinária iniciou a sua formação doutrinária aos 12 anos, dedicando-se ao estudo das obras de Allan Kardec e desempenhando diversas atividades no movimento espírita. Palestrante e expositor, Donizete aplica cursos e seminários e há mais de 27 anos. Publica o jornal Ação Espírita. É diretor do Departamento de Doutrina do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, em Marília, São Paulo. E mantém o site www.maríliaespírita.jor.br.
para a divulgação da doutrina. Pela editora M, publicou A Morte Sem Mistérios para uma Vida Saudável, Gestão de Crises Emocionais e Respostas Espíritas, entre outros livros. Então, Donizete, no Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que falar delas no Evangelho. Então, gostaria que os mentores da nossa casa de amor e caridade ficassem conosco nessa noite, nos incluindo, nos iluminando, nos fortalecendo, para que ensinamentos salutares e edificantes fossem emanados e introjetados em nossa mente, para que no nosso dia a dia possamos pôr em prática o que esses exemplos de seres humanos exemplificou para nós, justamente para a gente refletir, mudar e melhorar. Que Jesus ilumine a todos. Donizete, fique à vontade aí para a sua explanação. Muito obrigado, Douglas. Queria dizer a você e a todos os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando neste momento, que é uma alegria estar participando do Grupo Francisco de Assis, Grupo Espírita Francisco de Assis, para, neste dia, fazermos uma conversa, umas reflexões sobre as mulheres do Evangelho, Jesus e as mulheres. Coincidentemente, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que merece de todos nós o respeito, a consideração, o amor mesmo, não só pelo espírito feminino, mas também por ser o berço que acolhe os espíritos que retornam à reencarnação aqui nesta terra, trazendo também consigo qualidades especiais de amor, de carinho para com os filhos. As mulheres são capazes de renunciar à própria vida para que os filhos sobrevivam e possam crescer em espírito aqui na terra. Claro que também nós, os homens, estamos procurando alcançar essa qualidade. Não temos o útero para gerar os filhos, mas podemos desenvolver o amor aprendendo com as mulheres a dedicar-se cada vez mais aos filhos. Estamos num momento muito especial de transformação da sociedade, da humanidade em si mesma. O homem já não é mais o provedor e a mulher a dona da casa, mas caminhamos para que sejamos parceiros, homem e mulher, trabalhando junto para o próprio progresso, a própria evolução e a educação dos filhos, que vem através do amor que um dedica ao outro. Jesus amou as mulheres. O Evangelho possui algumas heroínas, algumas mulheres que nos deixaram grandes lições, que nós devemos aproveitar. Normalmente, a história lembra apenas dos evangelistas, que são homens, do apóstolo, que são homens, dos padres, dos bispos, que foram personagens do cristianismo, da Igreja Católica. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós aprendemos que o espírito não tem sexo, tem as características femininas e masculinas,
ativas e passivas no sentido da intimidade, mas não há diferença, de tal maneira que a todos nós é facultada a oportunidade de reencarnar como homem ou como mulher. Mas a mulher, repetindo as suas experiências no corpo feminino, acaba adquirindo qualidades superiores, desenvolvendo mais os sentimentos, de tal maneira que as qualidades amorosas se destacam na mulher. Os relatos espirituais são muito nesse sentido. Alguns mentores de André Luiz, na obra do mundo espiritual, costuma dizer que para os casos mais difíceis são convidadas as mulheres para o trabalho final, para o arremate final. Porque se a inteligência pode convencer, somente o amor, o afeto, pode conquistar os corações das criaturas. Então é preciso nós valorizarmos as mulheres, nos esforçarmos também para conquistarmos as virtudes do amor, do afeto, do carinho, da dedicação, da renúncia. E nós queremos destacar, em primeiro lugar, aquela que foi o vaso escolhido para receber o Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas entre nós, aquele que é o Espírito puro mais superior, o coordenador do nosso mundo, que veio à Terra na condição de Filho de Deus, no sentido daquele irmão mais avançado entre nós, o nosso modelo e guia para nos tornarmos homens de bem, como disseram os espíritos da codificação a Allan Kardec. Maria foi o vaso escolhido e ela traz para nós, inicialmente, um exemplo de humildade e de fé. Porque recebendo a visita do Espírito Gabriel, aquele que é nominado como anjo Gabriel, que lhe anunciou que ficaria grávida, que receberia no ventre o Filho de Deus, ela que era uma criatura devota, amorosa, uma pessoa de fé, não titubeou um minuto e se entregou àquela mensagem, àquele convite, para que permitisse a vinda de Jesus à Terra. A sua confiança foi suficiente para ela, amorosamente, permitir que o Senhor pudesse vir à Terra. E afirmou ela: cumpra-se em mim, na escrava, conforme a palavra do Senhor. E ela então soube cuidar com devotamento daquele espírito que crescia em virtude. Jesus, um espírito puro, certamente não havia barreiras humanas, corporais para ele. De tal maneira que desde a infância ele já demonstrava a sua elevação espiritual, o seu amor pelas criaturas, o que era de espantar para Maria, porque ela não compreendia como aquele seu filho, tão sensível, tão amoroso, podia então já desde pequeno se dedicar ao próximo como fazia. E ali permaneceu durante vários anos, trabalhando na carpintaria do Pai, aprendendo e exemplificando para todos nós que o trabalho é indispensável, não só à sobrevivência aqui na Terra, mas também para o crescimento espiritual de cada um de nós. E ela, a Maria, vai nos apresentar o primeiro mandamento que se pode encontrar no Evangelho, exatamente quando Jesus está para dar início às suas atividades, à sua pregação da Boa Nova entre nós, a vinda do reino de Deus nos corações das criaturas. E é então que nas bodas de Caná, uma festa de casamento de uma família conhecida,
e que Maria foi convidada, Jesus também, com alguns companheiros, naquele tempo, as festas de casamento, as bodas, eram festas que demoravam vários dias, muitos convidados. E então, quando Maria percebeu que o vinho estava acabando, e sabendo das possibilidades do filho amado de realizar, entre aspas, milagres, que Allan Kardec depois em A Gênese vai explicar que na verdade não é uma derrogação da lei natural, mas exatamente um fato que nós desconhecíamos e desconhecemos, mas que tem a ver com poderes específicos, fluídicos de Jesus. E ali então, ela se dirige ao filho, dizendo: meu filho, acabou o vinho, vai ficar chato para eles, se não puder atender mais os convidados. E Jesus então se refere a ela: mulher. Na verdade, o termo mulher é um tratamento carinhoso dele para com a sua mãe, né? Representando todas as mulheres. Mulher, o que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, não havia chegado o momento em que ele apresentaria as suas possibilidades de cura, de transformação da matéria à humanidade. Mas Maria sabia que o filho não iria desobedecê-la, que nem um filho amoroso que gosta de sua mãe vai desobedecê-la. E ela então apresentou ali mesmo o primeiro mandamento que serve a todos nós: faça o que ele pedir. E então trouxeram, a pedido dele, algumas talhas, alguns vasos com água pura, e ele, impondo as mãos, transformou aquela água no melhor vinho da festa, o que foi anotado pelo mordomo. Ali está, então, o primeiro mandamento para todos nós. É necessário que nós façamos a vontade do Cristo. E ele veio à Terra para nos apresentar a lei de Deus, a lei do amor para com todos nós, de fraternidade, de solidariedade, de tolerância e de perdão. E o que Maria recomenda para nós é exatamente isso, que nós cumpramos, que nós façamos tudo aquilo que Jesus nos orientou, nos recomendou. E se nós fizermos isso, certamente nós estaremos fazendo a vontade de Deus, porque Jesus vai dizer mais para frente: eu e meu Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E então, se nós quisermos alcançar felicidade, se nós quisermos alcançar pureza espiritual, é preciso que nós façamos a vontade do Cristo, cumprindo o mandamento de sua mãe, de Maria. Mas Maria vem nos trazer também uma outra virtude, que é da resignação. Porque diante da crucificação do filho, dos seus castigos, do seu sofrimento, ali estava ela aceitando a vontade de Deus. Havia trazido um filho, o Filho de Deus, à terra, e agora o estava devolvendo para Deus, como acontece com todos os nossos filhos. Os filhos são empréstimos de Deus para nós. Mãe, mulher, pai, homem, apenas são mandatários divinos, e ele nos oferece os seus espíritos, os seus filhos, que somos todos nós, para que aqui nós exercitamos o cuidado, a educação, a proteção. E Maria então estava ali resignada, devolvendo o filho ao Pai que era Deus. E ali naquele momento, ela vai aprender a ampliar as suas possibilidades de amar, porque tendo ao seu lado aquele que era o discípulo amado de Jesus, o mais novo de todos os discípulos, que era João, que se tornou o evangelista, ali Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Porque se Maria estava
entre aspas, perdendo o filho. O filho, Jesus estava lhe dizendo que era preciso amar mais, porque muitas vezes nós temos o amor apegado aos nossos filhos, à nossa mulher, aos nossos netos, aqueles que gostam de nós. Mas Jesus estava no momento extremo da sua permanência na terra, mostrando a Maria que era preciso amar toda a humanidade, considerar como filhos dela todos os outros filhos de outras mães, de outras criaturas. Estava dizendo a João que os laços de paternidade, de maternidade, são aqueles do coração, porque muitas vezes o meu pai e minha mãe não são os meus pais espirituais, é uma família emprestada, mas os laços que nos ligam uns aos outros são os laços espirituais, são os laços do amor. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tratando de honrar pai e mãe, tratando dos laços corporais e dos laços espirituais. E assim também, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de amar, a nossa fraternidade, para considerarmos todas as criaturas como nossas irmãs, como nossos irmãos. E é muito interessante uma passagem de Chico Xavier, quando uma irmã dele ficou com perturbação mental e foi internada num hospital psiquiátrico. E Chico Xavier foi visitar essa irmã e voltou de lá chorando, com toda a sua emotividade. E Emmanuel se apresenta para ele e diz: Chico, o que aconteceu? E Emmanuel diz: mas o senhor não sabe? A minha irmã está internada no hospital psiquiátrico, né? Eu estou triste com isso. E Emmanuel diz: então, você já foi lá nesse hospital várias vezes, visitando outras irmãs, e eu nunca vi você voltar de lá chorando tanto quanto está chorando assim. Aquelas nossas irmãs também são suas irmãs. Então, são convites para que nós possamos estender os nossos laços fraternais muito mais daqueles laços consanguíneos, corporais, que nós vivenciamos aqui na Terra. Um dia chegaremos nessa condição de considerar a todos os nossos irmãos. Depois da crucificação, Maria vai para Bataneia, onde a família de José morava em maior número, e ali passa um tempo relembrando saudosamente de Jesus, da sua vida lá na Galileia, até que certo dia ela é procurada por João, o evangelista. Eis aí a sua mãe. João estava em Éfeso, e então foi buscar Maria para viver com ele, e ela foi. Passaram a morar numa casinha à beira do mar, no monturo, numa montanha, no topo de um terreno. E ali, enquanto João trabalhava afanosamente em Éfeso para divulgar a boa nova, Maria estava ali diariamente, acolhendo os aflitos do coração, os doentes, e falava com toda a sua emotividade, com toda a sua lembrança do filho querido. E foi ali, depois de curar pessoas, de receber a gratidão daqueles que eram beneficiados pela sua palavra amorosa, pelo seu carinho, que lhe deram o nome de Mãe Santíssima. Daí, então, a ser conhecida até hoje como Maria Santíssima, a mãe de todos nós, no sentido amoroso, no sentido do coração. E tão elevada é Maria, que após a sua desencarnação, quando foi recebida ali pelo próprio filho, que a veio buscar, Jesus lhe deu a tarefa de cuidar dos suicidas, porque para cuidar de tanto sofrimento, de tanto desequilíbrio, de tanta angústia, é preciso que haja muito amor no coração. E Maria é essa representação
do próprio amor divino para com as criaturas. E então, desde então, Maria se dedica a essa tarefa, mas não só, né? Na sua atividade, uma delas é exatamente cuidar dos suicidas no Hospital de Maria, como está narrado no livro Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira, do autor Camilo Castelo Branco, no livro Camilo Botelho. E então aqui fica a nossa homenagem e respeito. Nós não veneramos na doutrina espírita Maria. Nós não louvamos Maria no sentido da adoração, porque aprendemos que somente a Deus é que nós devemos louvor, porque é o nosso Criador, é o nosso Pai. Mas a ela, todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, pelo trabalho que realiza por toda a humanidade. Mas há uma outra personagem também, que se destaca no Evangelho, que é Maria de Madalena, Maria de Magdala. Magdala era uma cidade ali na Galileia, ao redor do mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, o lago da Galileia, que recebe as águas do Rio Jordão e as entrega ao Mar Morto. O lago de Genezaré era a vida, era um lago piscoso, era um lago que oferecia a vida a todos aqueles que viviam ao redor. Era um lago fraterno. Ao contrário do Mar Morto, exatamente porque tão alcalino, tão salgado que não permite nenhum tipo de vida. Então Maria morava em Magdala. Ela, a Maria, muitas vezes é confundida com uma mulher adúltera, mas não se trata da mesma personagem. A mulher adúltera é uma delas, Maria é outra. Morava em Magdala. Ela havia conseguido certo destaque social, era jovem e formosa, mas, no entanto, esse destaque social e riqueza foram adquiridos pelos prazeres que ela oferecia aos homens, especialmente aos romanos, e ela era generosamente recompensada por isso, de tal maneira que tinha conforto, muito conforto material. Sua casa, ela era muito rica, ostentava beleza e riqueza, vivia ali nos prazeres e na alegria. No entanto, ela tinha prazer, mas não tinha amor. Ela era atormentada por essa carência afetiva de que todos nós, ou muitos de nós, passamos. Nós queremos amar, mas também precisamos ser amados. No nosso estágio evolutivo, o amor é o alimento das nossas almas. Então, não adianta apenas nós imaginarmos que seremos felizes amando, porque no momento ainda precisamos dos fluidos, dos carinhos, do amor das criaturas. Um dia, seremos capazes de amar como Jesus, como Maria, oferecendo sem nenhuma necessidade de receber, porque estamos irmanados com Deus. Mas então Maria vivia ali, atormentada por pesadelos, por uma melancolia, dizem alguns, por espíritos obsessores. E até quando ficou sabendo que Jesus, o provável Messias, estaria por ali curando as pessoas, falando amorosamente. Para ele não havia diferença entre as pessoas. Gente de má vida, gente como ela, prostitutas, adúlteras, todas elas tinham o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo respeito de Jesus. E ela então foi ouvi-lo, lá em Cafarnaum, uma cidade ali perto, e ao ouvi-lo, ela sentiu que ali estava o verdadeiro amor que ela perseguia.
Mas não era um amor carnal que ela tinha, prazer carnal, mas era o amor da alma que lhe faltava para preencher os anseios da própria alma. E então passou a segui-lo. Por onde Jesus ia, ela ia atrás, ouvia as mensagens, registrava na consciência, na sua mente, na intimidade do seu coração, aquelas palavras de coragem, de fé, de fraternidade, da vida futura, as bem-aventuranças, e aquilo lhe deu uma alegria, de tal maneira que encontrou a fé necessária para realizar em si mesma a grande transformação. Abriu mão de toda a riqueza da terra para seguir Jesus. Em breve, porém, estaria também ao pé da cruz junto com Maria e chorava a crucificação daquele que era o amor da sua vida, o amor fraternal, o amor da alma. E quando ele já estava lá, no túmulo que José de Arimateia ofereceu para que seu corpo pudesse ser acolhido, ela esteve lá para uma última homenagem, mas ele não estava mais lá. O corpo não estava lá, o que foi um espanto para todos os discípulos também, para ela. Mas em dado instante, eis que o próprio Jesus se apresenta para ela. Maria tenta tocá-lo. Não me toques, Maria, porque eu ainda não fui para o meu pai. E ela então desce e diz para todos os discípulos e Maria que ali estavam, a Maria, mãe de Jesus, que havia visto Jesus, que ele havia ressuscitado, ele tinha aparecido de novo, como havia sido predito no Velho Testamento, nas Escrituras. Mas os discípulos duvidaram. Apareceu para ela, logo para ela, desdenhando, como muitos fizeram, porque quando nós erramos, parece que isso vai sendo carregado por nós a vida toda. Mesmo o criminoso, quando paga os seus crimes na cadeia, quando sai, a sociedade ainda o rotula como, aquele é o criminoso que ficou preso, não permitindo que a criatura se regenere, que se torne um bom cidadão. E ela, então, era desdenhada até mesmo pelos discípulos. Por que para ela? Mas havia um motivo justo. Por que para ela? Por que não para Pedro, que Jesus disse que sobre ele ergueria a sua igreja? Por que não para João, que era o discípulo amado? Por que não para Maria, a sua mãe? Mas havia um motivo especial, um motivo justo. É que dentre todos, Maria de Magdala foi aquela que realizou em si a grande transformação moral, que deixou as sombras, que passou pela porta estreita, que se renovou. Porque quanto mais dificuldades nós temos, maior é o mérito da transformação. E Maria fez isso, se esforçou, aceitou a mensagem da Boa Nova e se tornou um espírito iluminado. Mas não parou por aí. Porque depois ela voltou para Magdala, e ali, em Magdala, e na região, em outras cidades, ela passou a trabalhar, prestando serviços para sobreviver. E quando os discípulos saíram para pregar a Boa Nova, ela quis ir junto, mas não foi aceita. Mas encontrou ali, chegando em Cafarnaum, um grupo de leprosos. E ela então, lembrando-se das palavras de Jesus, que a mensagem era dirigida aos sofredores, aos aflitos, ela começou a se reunir com eles e a falar do amor de Deus, de Jesus para com todos. Passou a morar com eles no Vale dos Leprosos. Contraiu também
a lepra. E no final da sua vida se dirigiu a Éfeso para rever Maria e João. Mas ali acabou desencarnando e sendo recebida no plano espiritual por Jesus, que disse a ela: vem comigo, você passou pela porta estreita. Um exemplo que todos nós devemos conhecer, porque nas nossas dificuldades que todos temos, nos nossos enganos que todos temos, quando nos abrimos para Jesus, para o Evangelho, podemos realizar em nós a grande transformação moral e iluminarmos a nossa alma. Queremos falar também de uma personagem que é muito conhecida de todos nós na atualidade, que é Joana de Ângeles, a mentora de Edivaldo Pereira Franco, que na época de Jesus já era uma mulher de respeito, de nobre caráter, e que conhecendo Jesus, também a ele se entregou com todas as possibilidades da sua alma, do seu coração, que é Joana de Cusa. Joana, mulher de Cusa. Cusa era o nome do marido dela, era o intendente de Herodes, gostava do destaque social, ele fazia o meio de campo entre os judeus e os romanos, para ficar de bem com todos, para poder ter destaque social. Ele não estava muito preocupado com as coisas religiosas, de verdade, com sinceridade. Ele não aceitava Jesus, que para ele era um corruptor, alguém que tinha interesses escusos. E então Joana, aceitando Jesus, percebendo que Jesus era realmente a voz do amor, a voz de Deus, o Messias prometido, foi conversar com Jesus e apresentar a ele as suas angústias, as suas dificuldades familiares no lar com o marido, que não aceitava que ela pudesse se dedicar a seguir Jesus. E então, em razão disso, havia conflitos. E ela estava amargurada e perguntou para Jesus se não haveria algum jeito de forçá-lo à mudança e aceitar o reino que Jesus propunha. E Jesus falou para ela que nós não devemos forçar as criaturas, como muitas vezes acontece conosco na atualidade, quando queremos transformar os nossos entes queridos, doutriná-los a se transformar em espíritas de qualquer outra religião, o marido, a mulher, os filhos. É preciso respeitar a consciência de cada um, a maturidade espiritual de cada um. E então Jesus fala para ela voltar, porque não seria à toa que o marido estaria com ela, que era preciso se dedicar a ele, a sua vida familiar, e que chegaria o momento em que ela teria condições de demonstrar a sua fé e o seu amor por ele. E ela então retorna para casa. Ainda tem um filho, e Edivaldo Pereira Franco vai dizer que esse filho seria o Nilson, o seu companheiro de trabalho durante toda esta reencarnação na mansão do caminho. E ali, quando já, depois da desencarnação de Jesus, da morte de Cusa, do seu marido, e ela então cai em desgraça, na pobreza, ela se torna uma empregada daquelas que eram as suas amigas de sociedade. E se declara cristã, está com Jesus também ali na hora da cruz, todo mundo sabia disso, e ela vai para Roma com o filho. E ali, quando os cristãos são presos, ela está também no circo para ser morta, vai ser queimada junto com o filho. E o filho diz para ela: mãe, abjura, renega Jesus. E ela diz para ele: cala-te, que agora é o momento de nós demonstrarmos o nosso amor por Jesus. Mas nós vamos morrer, mãe. Pois ele morreu para nós e nós vamos morrer um dia, e agora é a hora de mostrarmos a nossa fé. E então o soldado diz para ela: esse teu Cristo não te ensinou a morrer?
só te ensinou a morrer? E ela disse, não, me ensinou também a te amar e a te perdoar. E assim, Joana entrega a sua vida à causa cristã. Posteriormente, Joana vai reencarnar várias vezes e ela está em presente, né, na figura de Joana de Ângeles, nos trazendo várias lições através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Queremos também falar de uma outra personagem que, se não traz grandes lições de amor, de dedicação, de trabalho, de renúncia para nós, mas que é um exemplo de fé. Uma fé que muitas vezes falta para todos nós, diante das dores, das aflições, das perdas que nós enfrentamos, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Jesus disse, a fé remove montanhas. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá montanhas. Mas nós ainda não possuímos essa fé forte, capaz de mudar as montanhas das nossas dificuldades interiores, de suportar os nossos problemas. O convite dessa mulher do Evangelho é para que nós tenhamos a certeza de que, com a fé sincera e forte, nós podemos remover diversos obstáculos que se contraponham a nós. Então, hoje, como espíritas, cristãos que somos, temos essa possibilidade, esse conhecimento de trabalharmos a nossa fé nos nossos lares, convivendo com a nossa família, com as dificuldades das doenças, das perdas para o vírus, das dificuldades financeiras pela perda do emprego, pelo comércio que não pode trabalhar. Este é o momento de teste da nossa fé cristã. O que vemos muitas vezes são os nossos companheiros desanimados, desistindo, revoltados pelas dificuldades que estão vivendo. Nós sabemos que é difícil mesmo, mas na pandemia, no isolamento, cada um de nós é convidado a educar-se interiormente, a desenvolver as suas possibilidades. É um teste, é uma prova que todos nós estamos sendo submetidos para avaliarmos as nossas possibilidades espirituais. As provas servem para isso. Como alunos na escola, passamos o ano tendo lições, leituras, mas chega o momento do exame. Às vezes temos exames parciais durante o mês, trimestre, mas no final do ano nós temos o exame final. Parece que nas dificuldades que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos passando por exames finais, para sabermos se estamos aptos a galgar patamares mais evoluídos da nossa vida, regiões superiores, deixando as sombras em que nós vivemos. A mulher hemorroíça era uma senhora, até com certos recursos, que morava em Cesareia de Filipe, algumas cidades mais de características gregas e romanas, ao norte da Galileia, da Judeia. E ela tinha um fluxo contínuo do útero. E ela, então, já havia gastado todas as suas possibilidades financeiras, econômicas, para se curar. Procurar a todos os médicos, sem nenhum resultado, sem nenhum sucesso. Ela, então, reunindo alguns recursos, se dirigiu para Cafarnaum, que era uma cidade de porte razoável, e quem sabe ali ela encontraria um remédio ou um médico que pudesse ajudá-la. Mas nada. E ela, em razão do fluxo, estampava na própria face a doença que carregava, porque provocava anemia. Era pálida, amarela. Mas por ali, em Cafarnaum, onde Jesus
na sua maior parte do tempo, passou divulgando a boa nova, o reino de Deus na terra, nos corações das criaturas, ela resolveu procurá-lo. E certo dia, acompanhando a multidão, seguiu atrás de Jesus. Mas ela estava muito preocupada porque a multidão era imensa. E ela perguntava, mas como eu conseguirei alcançar Jesus? Mas na intimidade da sua alma, pensou consigo mesmo, se eu puder pelo menos tocar uma parte da sua roupa, da sua túnica, da sua capa, eu tenho certeza que eu me curarei. E ela então vai se imiscuindo entre a multidão, passando até que chega até Jesus e toca na beirada da sua roupa, da sua túnica. E ela sente então imediatamente uma mudança. O fluxo para. E Jesus naquele momento também para o passo e pergunta para Pedro, quem me tocou? E Pedro, mas Senhor, como vou saber quem tocou o Senhor? Olha a multidão. E Jesus diz, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude, fluidos. Jesus exteriorizava fluidos, benfazejos curativos, e a fé das criaturas era por si mesma capaz de promover a cura, estando na sua presença, na presença de Jesus. E então a mulher se revela, fui eu, Senhor. E ele se dirige a ela dizendo, mulher, grande é a tua fé te salvou. Fica aí então este exemplo maior para todos nós, para que nós possamos fortalecer a nossa fé em Deus, de que acreditando nas suas possibilidades de socorro a todos nós, é possível nós realmente vencermos todas as nossas dificuldades. E queremos encerrar aqui falando de duas irmãs, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que moravam em Betânia, uma agradável vila, com árvores frutíferas, com ramagens pelo chão, uma brisa suave. Jesus nunca havia ficado em Jerusalém. Havia uma grande simpatia entre Jesus para com as irmãs Marta e Maria e Lázaro. Era uma família do seu coração também. De tal maneira que todas as vezes que precisava ir para aquela região, ele permanecia na casa dos irmãos. Em dado momento, iria curar Lázaro, que não estava morto, mas cataléptico. Mas, certo dia, estando com os discípulos, quase que nas proximidades da Páscoa, vai lá encontrar-se com eles, tomar refeição. E quando Jesus entra e senta-se ali na sala, a Maria acomoda-se aos seus pés para beber daquela fonte das palavras divinas. Enquanto isso, Marta estava cuidando da casa, limpando, preparando o almoço, a refeição. Em dado momento, indignada com o fato de Maria estar ali sentada aos pés de Jesus, para ela sem fazer nada, se dirige, mestre, peça para Maria vir me ajudar, eu estou aqui tão corrida com as coisas. E então Jesus diz para Marta, 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 você está preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Jesus se referia a ele mesmo, ao seu verbo, aos seus ensinamentos. Não desdenhava Marta. Marta representa as coisas materiais, o nosso dia a dia aqui na terra. É importante trabalharmos, é importante nos preocuparmos com a família, com o comer, com a limpeza, com a higiene, com o trabalho, com o bem-estar. Cuidar do corpo, tudo isso é importante.
Mas não podemos esquecer que somos espíritos imortais, que mais importante que as coisas da terra é nós cuidarmos do espírito. As coisas da terra servem para isso. Estamos reencarnados para desenvolver a alma, o espírito, as virtudes, a inteligência. Não devemos valorizar mais as coisas da terra do que as coisas do espírito. Infelizmente, nós estamos vendo muita gente, ainda uma grande parte da humanidade, preocupada em satisfazer os prazeres do corpo, as paixões, despreocupadas das coisas espirituais, gerando sofrimento, mantendo o egoísmo e o orgulho ainda no nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, que vai se transformar num mundo melhor, mas que depende do nosso esforço para sermos melhores. Não devemos desdenhar Marta, mas devemos compreender que devemos dedicar também uma parte da nossa vida para as coisas do Espírito, porque ao deixarmos o corpo morto, esgotado aqui na terra, vamos também deixar para trás todas as coisas materiais, todos os nossos bens, todo o nosso poder, a nossa autoridade, fica aqui com o nosso corpo, e somente a alma retorna ao mundo espiritual. Estará iluminada se nós conseguirmos conquistar virtudes pela prática do bem, mas estará ensombrecida se nós tivermos nos dedicado aos prazeres e à prática do mal. Então, o convite de Marta e Maria para nós é para que saibamos equilibrar aqui, enquanto estamos aqui, os valores da terra e os valores da alma, e iluminarmos a nossa alma, para que quando nós retornemos ao mundo espiritual, possamos estar iluminados pelo amor e pela sabedoria. Fica aqui, então, a nossa homenagem a essas mulheres do Evangelho que conviveram com Jesus e tiveram a bênção de receber o seu amor em pessoa, e que nós possamos desenvolver a nossa fé como os cristãos dos primeiros tempos, que não conviveram com Jesus, mas ouvindo a mensagem que diz não só a nossa inteligência, mas também ao nosso coração, termos a fé, o entendimento de que Jesus, a doutrina espírita, nos oferece os ensinamentos de que precisamos para nos aproximarmos de Deus, nos tornarmos um com Ele e vivermos felizes uns com os outros fraternalmente. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite que nos foi oferecido pelos amigos do Francisco de Assis Amor e Caridade, e que nós possamos todos estar em paz nos nossos corações. No Dia Internacional da Mulher, eu acho que não poderia ter uma homenagem mais dignificante a elas do que essa palestra que você nos brindou, Donizete. Tempo de pandemia, onde as mulheres estão sendo tão judiadas, não enaltecidas, eu acho que é um belo chamamento para que nós reflitamos e colocamos em prática tudo que o Mestre Jesus nos deu de exemplo. Porque esse momento difícil que estamos passando é justamente as oportunidades para que mostremos o nosso amor ao nosso semelhante, porque o que tem aparecido de oportunidade, de caridade, de estender as mãos aos menos favorecidos, umas palavras amigas e fortalecedoras, quer dizer, são essas oportunidades que não devemos perder nessa nossa reencarnação.
porque estamos tendo toda a oportunidade de receber esses ensinamentos bem diluídos para a gente compreender melhor. Só entender não adianta. Se não praticar, não resolve nada. Então, eu só tenho que agradecer a você e, ao mesmo tempo, falar para o pessoal do nosso centro que, se gostou, nós, no Clube do Livro, do mês de abril, teremos o último livro do Donizete Pinheiro, que o cristianismo nos romances de Emmanuel. E eu estou relendo Paulo e Estevão, e eu peguei esse livro seu para dar emprestei da Dona Val para dar uma relida, e foi justamente quando Estevão estava sendo apedrejado. Em nenhum momento faltou coragem e abaixou a cabeça. Pelo contrário, lembrou do que ele estudou e que o mestre tinha pedido aos seus discípulos, que era levantar a cabeça e seguir em frente. E nesse momento de pandemia, é justamente esses ensinamentos que a gente tem que pôr em prática, não desanimando e tendo fé e perseverança. Como dizia nosso querido Francisco de o nosso Chico Xavier, mas não esmorecemos, sejamos perseverantes, que um dia teremos a recompensa. Então, do fundo do coração, gostaria de agradecer muito essa bela palestra que você nos brindou e que, em breve, você nos brindará com outra. Então, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos amigos espirituais, mentores da nossa casa de amor e caridade, por essa oportunidade que tivemos de aprendizado, de exemplo dessas mulheres maravilhosas, para que tenhamos fé, perseverança e esperança, porque tudo passa. Gostaria de passar a palavra para você, para a sua mensagem final e a oração final de encerramento. Muita gratidão a todos vocês, o pessoal do centro, a todos aqueles que compartilharam conosco. O que nós queremos nesses momentos finais é rogar que a misericórdia divina continue se estendendo sobre toda a humanidade, mas que nós possamos abrir os nossos corações para acolhermos o amparo que verte do alto, para que nós possamos nos sentir mais animados, mais fortalecidos, mais encorajados nas provas que passamos e suportamos aqui na Terra. Mas também queremos, Senhor, contribuir com os nossos fluidos e as nossas preces em favor de todos aqueles que estão padecendo nesses momentos difíceis, doenças do corpo, doenças da alma, que estão desencarnando e sendo acolhidos no plano espiritual, que eles se sintam confortados, que se voltem para Deus, para fazerem luz interior. Mas também queremos, Senhor, rogar por todos aqueles que estão manifestando solidariedade e fraternidade, no socorro às criaturas. E, finalmente,
não podemos deixar de rogar a bondade divina para que ilumine mentes e corações daquelas criaturas que ainda insistem em fazer o mal, que não se preocupam com o próximo, para que eles também despertem e possam caminhar nesta caravana que é a nossa humanidade terrena, em busca de tempos melhores, de um mundo mais feliz que nos aguarda adiante. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e que a paz e o amor possa permanecer nos corações, nos lares de todas as criaturas que estiveram conosco nesta noite. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Donizete. Gratidão. Sigamos em frente, procurando cada dia melhorar para, quando chegar a nossa vez de partir, tenhamos conseguido um degrauzinho a mais na direção do alto, em direção ao Pai. Que assim seja. Com certeza. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Até.